Olá pessoal, aqui é a professora Tamara e eu estou gravando o vídeo 2 de potenciação para vocês. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 5 propriedades que são aplicadas na potenciação. Mas muitas vezes a gente aprende essas propriedades e fica pensando, mas para que servem essas propriedades? Gente, elas estão aqui para facilitar a nossa vida. Elas estão para simplificar expressões numéricas, reduzir a quantidade de potências dentro de um problema. Então, vocês vão aprender como que se comporta essas propriedades. Pegue seu papel e sua caneta e comece a fazer as suas anotações. Primeiro caso que nós vamos estudar, a primeira propriedade se chama multiplicação de potências de mesma base. Então, quando eu tiver uma multiplicação de potências que tem a mesma base, eu vou fazer o quê? Repetir a minha base e somar os meus expoentes. Então, neste primeiro exemplo, eu coloquei um exemplo com letras para você ver que ela vai se comportar para qualquer tipo de número da mesma maneira. Pode ser inteiro, pode ser decimal, pode ser fracionário. Então, no primeiro exemplo que eu coloquei aqui para vocês, eu tenho 2 elevado à quarta potência, que está multiplicando com 2 elevado ao cubo. O que eu vou fazer nesse caso? Repetir o 2, que é a minha base que está sendo repetida, que é a mesma, e vou somar os expoentes, porque eu tenho uma multiplicação. Então, eu vou relacionar a multiplicação com a adição. A gente sabe que a multiplicação é a adição de várias parcelas. Bom, então, repetindo 2 e somando esses expoentes, o meu resultado vai dar 2 elevado à sétima potência. Mas e se eu tivesse uma fração? Gente, não muda, é o mesmo processo. Eu tenho 1/2 elevado ao quadrado vezes 1/2 elevado ao cubo. O que eu faço nesse caso? 1/2, que é a minha base, que está sendo a mesma, vai ser repetida. E eu vou somar o meu expoente, que é o 2 mais 3. Quando eu fizer isso, meu resultado será 1/2 elevado à quinta potência. Então, todas aquelas duas frações que eu tinha anteriormente, agora eu só tenho uma única fração. Segunda propriedade que a gente vai conhecer é a divisão de potência de mesma base. Gente, a operação divisão, ela é o inverso da multiplicação. Então, eu vou ter que fazer uma operação inversa. Quando eu tiver duas potências aqui dividindo e elas estão com a mesma base, eu vou repetir essa base e vou subtrair agora esses expoentes. Agora, eu não somo mais igual na multiplicação, agora eu subtraio, porque a divisão é o contrário. Lá a gente somava, o contrário da soma é a subtração, ok? Então, se eu tivesse, por exemplo, 9 elevado à sexta potência dividido por 9 elevado ao quadrado, é a mesma base? Então, você repete essa base que é o 9, subtrai os seus expoentes. O resultado disso, 9 elevado à quarta potência. E se for uma fração, professora? Mesmo processo. Eu tenho 1/2 elevado ao quadrado dividido por 1/2 elevado ao cubo. O que eu faço? Vou repetir essa base, que é 1/2 uma vez, e subtrair os expoentes. E aqui você respeita a regrinha de sinais, tá? Então, o 2 menos 3 vai subtrair e manter o sinal do maior. O resultado disso ficou menos 1. Opa, expoente negativo. Quando eu tenho expoente negativo, a gente aprendeu que esse sinalzinho de menos aqui significa inverso. Logo, eu tenho que inverter a minha base. Se você ainda não viu essa aula, assiste a primeira aula de potenciação, que lá eu falei sobre isso. Aqui, você vai ter que inverter. Então, o 2, que é o denominador, vai lá para cima como numerador. E o 1, que é numerador, vai lá para baixo como denominador. Já aprendemos que nas frações eu não preciso escrever o denominador 1 aqui embaixo. Então, o que eu faço? Vai resultar somente no meu numerador. Então, olha todas essas frações. O que resultou aqui? Só no número 2. Gente, facilitou ou não facilitou? Com certeza facilitou, né?
Vamos para a terceira propriedade, que se chama potência de potência. Então, eu vou ter uma potência aqui, que vai estar entre parênteses, e vai ter uma outra potência lá fora. O que eu faço? Vou repetir essa base, que no caso é meu A, e vou multiplicar os expoentes, o m vezes n. Um exemplo com números: 5 elevado ao quadrado, separado por parênteses do elevado ao cubo. Vou repetir a base, que é o 5, e multiplicar o 2 com o 3. Logo, a minha potência resultou em 5 elevado à sexta potência. E é só isso. Se eu tivesse frações, como ficaria? Eu tenho o meu 2/3 e, gente, esse 2/3 está entre parênteses aqui no início para dizer que o 4 é expoente tanto do 2 quanto do 3, tá? E esse outro parêntese é para separar o 4 do 3, para dizer que é uma potência de potência. O que eu faço? Repetir esse meu 2/3 e multiplico os expoentes 4 vezes 3. Logo, o resultado ficou 2/3 elevado à 12ª potência. E pronto, já simplifiquei. Quarta propriedade da potenciação não é muito utilizada, mas eu vou colocar para vocês. Ela se chama potência de uma multiplicação. Então, eu tenho dentro de um parênteses uma multiplicação que está elevada a um expoente. Pessoal, é muito simples. Esse expoente 2, ele é expoente tanto do número 3 quanto do número 4. Então, o que eu faço? Multiplico aqui o 4 vezes o 4 elevado ao quadrado, vou elevar, vezes o 3 elevado ao quadrado. Mas, professora, se eu quisesse fazer primeiro 4 vezes 3 e depois ao quadrado, poderia? Sim. Nesse caso, ficaria do jeito que você achar mais simples, ou dependendo da situação problema. Vamos supor que numa situação problema, ele te desse esse exercício aqui e pedisse para você escrever isso como duas potências. Pronto, é assim que você faria, ok? E a última propriedade é divisão. Então, potência de uma divisão. Gente, mesmo caso lá da potenciação, tá bom? Da multiplicação. Então, eu tenho que o 2, ele é expoente do 15 e o 2 também é expoente do 7. Professora, se viesse um exercício e tivesse isso aqui, pedisse para eu calcular, eu poderia fazer 15 dividido por 7 e depois elevar ao quadrado? Com certeza, poderia sim. Esse tipo de situação aqui é utilizada se o exercício pedir para você. Escreva essa divisão na forma de duas potências aqui dentro de uma fração, por exemplo. E aí você teria esse resultado. Gente, a fração é uma divisão, então ele poderia estar aqui 15, 2 pontinhos por 7. É a mesma coisa, tá? O jeito aqui é que tá com uma simbologia diferente. Bom, pessoal, terminamos essa videoaula sobre propriedades da potenciação. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Se ficaram com dúvidas em alguma propriedade, quiser fazer algum exemplo, questionar, perguntar, é só postar aqui nos comentários que eu esclareço para vocês. Não se esqueça de se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. Pode solicitar o tipo de vídeo sobre o que você quer que eu fale, tá bom? Que eu faça esse vídeo para você também. Até o próximo vídeo.